Naquela noite em Cascais, entre risos e vinho verde, a minha mulher olhou-me nos olhos e disse a frase que mudaria as nossas vidas: se eu te traísse, tu nunca descobririas. Todos riram. Eu forcei um sorriso. Mas enquanto conduzia para casa, com ela a dormir tranquilamente no banco do pendura, eu sabia que aquilo não tinha sido uma piada. Foi uma confissão. E naquele momento, decidi que ia provar que ela estava errada, custasse o que custasse. Naquela noite de sábado, a festa em casa do Pedro, em Cascais, estava ao rubro. Havia música alta, garrafas de vinho abertas e aquele ambiente descontraído que eu costumava adorar. Eu estava sentado no sofá, com um copo na mão, a rir de uma história qualquer sobre o trânsito na ponte 25 de abril, quando a conversa mudou de rumo. Alguém mencionou um escândalo de traição que estava a dar que falar nas notícias. De repente, o riso geral transformou-se num debate aceso sobre sinais de infidelidade. Foi então que a Marta, a minha mulher há 7 anos, pousou o copo na mesa com uma elegância fria. Ela olhou para o grupo, com aquele sorriso enigmático que eu tanto amava, e atirou com uma calma assustadora: sabem, se eu algum dia traísse o João, podem ter a certeza de uma coisa, ele nunca descobriria. A sala explodiu em gargalhadas. O Pedro quase se engasgou com a cerveja. Isso é que é confiança, gritou alguém. Eu forcei um sorriso, porque era o que se esperava de mim. Porque era suposto ser apenas uma piada de mau gosto, certo? Mas os meus olhos encontraram os dela por uma fração de segundo, e o que vi lá não foi humor. Foi desafio. Uma arrogância silenciosa de quem se acha intocável. A viagem de regresso a Lisboa foi sufocante. O silêncio dentro do carro era tão espesso que quase se podia cortar a faca. A Marta ia ao meu lado, a mexer no telemóvel, completamente alheia ao terremoto que tinha causado dentro de mim. Ela mostrava-me fotos da decoração da festa, comentava como o marisco estava fresco, agindo como se nada tivesse acontecido. Eu apenas acenava, com as mãos firmes no volante, enquanto as luzes da autoestrada passavam por nós como fantasmas. Aquela frase ecoava na minha cabeça como um alarme de incêndio: ele nunca descobriria. Por que dizer aquilo? Por que com tanta certeza? Chegamos a casa e ela foi direta para o banho, dizendo que estava exausta. Eu fiquei na sala, às escuras, apenas com a luz da rua entrar pela janela. O telemóvel dela tinha ficado esquecido em cima da mesa de centro. Olhei para o aparelho como se fosse uma bomba relógio. Eu nunca tinha sido o tipo de marido ciumento ou controlador. A privacidade dela sempre foi sagrada para mim. Mas naquela noite, a dúvida era um veneno que já corria nas minhas veias. Peguei no telemóvel. Sabia o código, claro. A data do nosso casamento. Desbloqueei o ecrã e o meu coração batia tão depressa que parecia que ia saltar pela boca. Comecei a procurar. Mensagens no WhatsApp, Instagram, registro de chamadas. Esperei encontrar algo óbvio, um nome estranho, uma conversa apagada, uma fotografia comprometedora. Mas não encontrei nada. Absolutamente nada. As conversas eram banais. Queixas sobre o chefe, combinações de almoço com as amigas na baixa, memes de gatos. Tudo perfeitamente normal. Normal demais. Pousei o telemóvel e senti-me um idiota. Estava a ficar paranoico por causa de uma piada estúpida. Fui para a cama, mas não consegui pregar olho. Enquanto ela dormia profundamente ao meu lado, a respiração calma e ritmada, eu continuava a olhar para o teto. Na noite seguinte, a paranoia voltou com força total. Aproveitei que ela estava no duche e abri o portátil dela. Sentia-me um criminoso na minha própria casa, mas precisava de ter a certeza. Verifiquei o e-mail, o histórico do navegador, a pasta de descargas. Mais uma vez, zero. Nenhum único e-mail suspeito, nenhum site estranho no histórico. Apenas receitas de bacalhau, vídeos de yoga e notícias. E foi aí que o meu sangue gelou. Eu trabalho em informática há 10 anos. Conheço padrões digitais. Toda a gente, sem exceção, tem lixo digital. Uma pesquisa embaraçosa que nos esquecemos de apagar, um e-mail de spam que ficou por abrir, uma conversa antiga. Mas o computador da Marta estava imaculado.
O histórico de navegação parecia ter sido limpo cirurgicamente. Não havia cookies antigos, não havia cache acumulada. Era como se aquele computador tivesse sido ligado pela primeira vez naquela manhã. A ausência de provas transformou-se na minha maior prova. Ninguém é assim tão organizado por acaso. Aquilo não era inocência, era precaução profissional. Apercebi-me, com um nó no estômago, que ela tinha razão. Eu nunca descobriria nada olhando para os sítios óbvios. Ela era demasiado inteligente para deixar pontas soltas digitais. Mas toda a gente comete um erro. Toda a gente deixa um rastro no mundo real. Fui ao escritório e tirei da gaveta a nossa pasta de despesas. Procurei os extratos da Via Verde das últimas semanas. Se o telemóvel mente, o carro não. Os meus olhos percorreram as linhas de datas e horas. Terça-feira, ginásio em Campo de Ourique. Quinta-feira, jantar com a mãe em Benfica. Tudo batia certo. Até que cheguei às quartas-feiras. Durante as últimas 6 semanas, todas as quartas-feiras à hora de almoço, o nosso carro passava na portagem da Ponte 25 de Abril, sentido sul, e voltava 3 horas depois. A Marta não tinha família na margem sul. Não tinha clientes lá. Não tinha amigas que morassem para aqueles lados. O meu coração parou por um segundo e depois voltou a arrancar com uma fúria fria. Ali estava. O pequeno erro. O detalhe físico que a tecnologia não conseguiu apagar. Ela não estava em Lisboa às quartas-feiras. Fechei a pasta devagar. Eu não ia fazer um escândalo. Não ia gritar nem pedir explicações que ela certamente inventaria com facilidade. Não. Se ela queria jogar o jogo da esposa perfeita e intocável, eu ia jogar também. Mas eu ia mudar as regras. Peguei no meu telemóvel e pesquisei um nome que um colega me tinha dado há uns anos, numa conversa de café que eu nunca pensei vir a usar. Era um ex-inspetor da Polícia Judiciária que agora trabalhava por conta própria. Detetive Costa, dizia o site simples e discreto. Liguei. Ao terceiro toque, uma voz grave e rouca atendeu. Estou. Boa noite, disse eu, e a minha voz saiu estranhamente calma, como se estivesse a falar de outra pessoa. O meu nome é João. A minha mulher acha que cometeu o crime perfeito. Eu preciso que me ajude a provar o contrário. Do outro lado, houve uma pausa curta, seguida do som de um isqueiro a acender. Estou a ouvir, senhor João. Conte-me tudo. A guerra tinha começado. E ela nem sequer sabia que estava no campo de batalha. O encontro com o detetive Costa aconteceu num café antigo na zona de Alcântara, longe dos sítios sofisticados que a Marta gostava de frequentar. Ele era exatamente como eu imaginava, um ex-inspetor da Polícia Judiciária com 30 anos de carreira, rosto marcado, olhos que varriam o ambiente constantemente, um ar de quem já viu o pior da natureza humana. Não trocamos cumprimentos desnecessários. Entreguei-lhe o envelope com as impressões da Via Verde e uma fotografia recente dela. Ele analisou os documentos em silêncio, tamborilando os dedos grossos na mesa de mármore frio. Quando finalmente falou, a voz dele era seca e desprovida de qualquer emoção. Explicou-me que o padrão era claro, mas que precisávamos de mais do que apenas passagens numa portagem para construir um caso irrefutável. Ele pediu-me 5 dias. 5 dias para transformar as minhas suspeitas em factos concretos. Aqueles 5 dias foram os mais longos da minha vida. Manter a normalidade em casa tornou-se um exercício de tortura psicológica. Eu acordava ao lado dela, sentia o cheiro do perfume dela na almofada e tinha de reprimir a vontade de gritar. A Marta continuava sua representação impecável de esposa dedicada. Jantávamos juntos, víamos séries na televisão e ela contava-me detalhes triviais do seu dia de trabalho, mentindo com uma naturalidade que me deixava enjoado. Eu observava cada gesto dela, cada sorriso, cada vez que ela pegava no telemóvel, tentando detectar alguma falha, algum nervosismo. Mas não havia nada. A confiança dela era absoluta. Ela acreditava mesmo que era mais esperta do que toda a gente. Na manhã do 5º dia, o meu telemóvel vibrou com uma mensagem do Costa. Era apenas uma morada e 1 hora. O meu coração disparou. Quando cheguei ao local combinado, ele já lá estava,
com uma pasta castanha pousada à sua frente. Sentei-me e senti o peso do momento. O detetive abriu a pasta devagar, revelando uma série de fotografias de alta qualidade tiradas com teleobjetiva. Ele começou a narrar os passos dela com uma precisão clínica. Disse-me que a Marta era extremamente cuidadosa, que usava um segundo telemóvel pré-pago que mantinha desligado e escondido no porta-luvas do carro, e que só o ativava quando estava longe de casa. No entanto, o detetive fez uma pausa e um sorriso cínico apareceu no canto da boca dele. Disse-me que até os criminosos mais inteligentes têm um ponto fraco, e o da Marta era o romantismo. Ele deslizou uma fotografia para o centro da mesa. A imagem mostrava Marta a sair de uma florista sofisticada no Príncipe Real. Ela segurava um buquê de lírios brancos, com um sorriso radiante que eu já não via dirigido a mim há anos. O Costa explicou que aquilo não era um evento isolado. Descobriu que ela parava naquela florista rigorosamente todas as quartas-feiras, antes de seguir para a margem sul. O mais doloroso não foi a foto, mas o que o detetive me contou a seguir. Ele entrou na loja depois de ela sair e usou a sua experiência para conversar com a funcionária. Descobriu que a Marta gastava 45 euros todas as semanas naquele arranjo e que pedia sempre para incluir um pequeno cartão. O Costa conseguiu ver a cópia da mensagem deixada no registro da loja. Dizia apenas, para o meu refúgio. A ironia era brutal. A mulher que nunca me oferecia nada, que criticava o desperdício de dinheiro em prendas fúteis, mantinha um ritual semanal de comprar flores caras para o amante. O detetive apontou para outra foto onde ela parecia escrever o cartão ao balcão. Disse-me que aquele ritual era a chave de tudo. A regularidade, a loja específica, o horário. A Marta tinha criado uma rotina dentro da mentira, e as rotinas são fatais para quem quer manter segredos. Ela sentia-se tão segura na sua impunidade que se permitiu criar hábitos. O Costa explicou que seguiu o carro dela depois da florista. Viu-a atravessar a ponte, calma e confiante, com as flores no banco do passageiro como se fossem um troféu. Ele não a seguiu até o destino final naquele dia para não levantar suspeitas, preferindo estabelecer primeiro o padrão de comportamento. Mas agora já tínhamos a certeza do que e do como. Só faltava o quem e o onde exato. O detetive fechou a pasta e olhou-me nos olhos. Perguntou-me se eu queria continuar, avisando que o que viria a seguir seria a parte mais feia da história. Eu não hesitei. A imagem dela segurar aqueles lírios, com aquele sorriso de felicidade genuína, tinha queimado a última réstia de dúvida que eu ainda pudesse ter. Disse-lhe para avançar. Queria saber tudo. Queria ver a cara do homem que recebia as flores que a minha mulher comprava com o dinheiro da nossa conta conjunta. A caça tinha deixado de ser apenas sobre a verdade, agora era sobre justiça. A espera pela quarta-feira seguinte foi um exercício de autodestruição silenciosa. Eu fui trabalhar, cumpri os meus horários e respondi e-mails, mas a minha mente estava do outro lado do Rio Tejo, a seguir um carro fantasma. O meu telemóvel parecia pesar 1 tonelada no bolso, cada vibração fazendo meu coração disparar na esperança e no pavor de ser o inspetor Costa. Quando ele finalmente ligou, ao final da tarde, a voz dele não trazia urgência, apenas a gravidade de uma missão cumprida. Encontramo-nos no mesmo café em Alcântara, mas desta vez o ambiente parecia diferente. O ar estava mais pesado, carregado com a inevitabilidade do que eu estava prestes a ver. O envelope que ele colocou sobre a mesa era mais grosso agora, um dossiê completo de uma vida que eu desconhecia totalmente. O Costa abriu o arquivo sem cerimônias. As primeiras fotos mostravam o carro da Marta atravessar a ponte, tal como previsto. Mas foi o destino que me gelou o sangue. Não era um hotel discreto, nem um motel de beira de estrada. O carro dela estava estacionado numa rua residencial tranquila em Almada, numa zona de prédios novos e familiares. As imagens seguintes eram uma sequência brutal de normalidade doméstica. A Marta sair do carro com o buquê de lírios na mão. A Marta caminhar até a entrada de um prédio moderno. E depois, a imagem que me tirou o ar, a minha mulher a tirar um molho de chaves da mala e abrir a porta do prédio com a naturalidade de quem chega a casa. Ela tinha as chaves. Aquele detalhe, aparentemente pequeno, foi o golpe mais violento. Chaves implicam permanência, confiança, posse.
Quem tem chaves não é uma visita, é um residente. Ela não estava apenas a ter um caso, ela tinha construído uma segunda residência. O detetive continuou a narração com a sua voz rouca, explicando o que esperou e observou. Cerca de 2 horas depois de ela entrar, um homem chegou. As fotos mostravam-no entrar no mesmo prédio. Era um homem normal, talvez um pouco mais novo que eu, vestido com roupa de escritório, nada que denunciasse ser um destruidor de lares. O Costa tinha conseguido captar uma imagem deles na varanda do segundo andar, partilhando um copo de vinho e um beijo que parecia dolorosamente genuíno. Mas o verdadeiro choque, aquele que redefiniu toda a minha compreensão sobre quem era a mulher com quem eu dormia todas as noites, veio a seguir. O Costa tinha feito o trabalho de casa. Ele investigou o homem. Chamava-se Pedro, era arquiteto e morava ali há 2 anos. O detetive tinha conseguido falar com a porteira do prédio, usando um pretexto banal sobre entregas de encomendas. O que ela lhe disse foi a peça que faltava no puzzle macabro da Marta. Segundo a porteira, o Pedro vivia ali com a namorada, uma mulher encantadora que passava lá alguns dias por semana. Uma mulher que, segundo o que todos no prédio sabiam, estava divorciada há 1 ano e a tentar reconstruir a vida aos poucos. Eu precisei de ler o relatório 2 vezes para processar a informação. Ela mentia aos dois. Para mim, ela era a esposa dedicada que trabalhava até tarde. Para ele, ela era a namorada divorciada e sofrida que ainda tinha de lidar com assuntos pendentes e viajava muito em trabalho. Durante 8 meses, a Marta manteve duas realidades paralelas, alternando entre papéis com a facilidade de uma atriz oscarizada. A frieza necessária para sustentar essa mentira era psicopática. Ela não tinha apenas um amante, ela tinha uma vida alternativa completa, onde eu não existia, ou melhor, onde eu já tinha sido eliminado, transformado num ex-marido fictício para justificar as suas ausências. O santuário do Cartão das Flores não era apenas uma metáfora romântica. Era literal. Aquele apartamento em Almada era o sítio onde ela vivia a fantasia de uma nova vida, livre de mim, mas financiada pelo nosso dinheiro. O Pedro, o arquiteto, não era um cúmplice malicioso, era apenas mais uma vítima na teia dela. Ele achava que estava a construir um futuro com uma mulher livre, sem saber que cada momento que passavam juntos era roubado de outra família. Senti uma estranha mistura de ódio e pena daquele desconhecido. O Costa empurrou o dossiê final na minha direção. Estava lá tudo: as moradas, os horários, o nome completo do Pedro, o código da porta do prédio que o detetive tinha conseguido observar, e a cronologia exata daquele teatro de 8 meses. Ele disse-me que o meu caso estava encerrado do ponto de vista da investigação. A verdade estava ali, crua e irrefutável, impressa em papel fotográfico de alta resolução. O detetive perguntou-me o que eu pretendia fazer com aquela informação explosiva, mas eu não respondi de imediato. Fiquei apenas a olhar para a foto da varanda, para o sorriso dela, aquele sorriso que eu julgava ser meu. A tristeza que eu sentira nos dias anteriores tinha desaparecido, substituída por uma clareza gelada e afiada. Paguei ao Costa e agradeci o profissionalismo. Ele avisou-me para ter cuidado, que confrontos deste tipo podiam ser imprevisíveis, mas eu garanti-lhe que não haveria gritos nem violência. A Marta gostava de jogos mentais, gostava de se sentir superior e intocável. Pois bem, eu tinha acabado de receber o manual de instruções do jogo dela. Peguei na pasta pesada e saí do café, sentindo o ar fresco da noite no rosto. Entrei no carro e fiquei uns minutos a olhar para o dossiê no banco do passageiro. Eu não ia apenas confrontá-la. Eu ia implodir as duas realidades dela simultaneamente. A aposta dela na festa ainda ecoava na minha cabeça: tu nunca descobririas. Ela estava certa sobre o tu do passado, o marido confiante e cego. Mas o homem que conduzia agora de volta para casa, armado com a verdade, era alguém que ela, na sua arrogância, nunca se deu ao trabalho de conhecer verdadeiramente. A próxima quarta-feira seria o fim do mundo tal como ela o conhecia. A quarta-feira amanheceu com aquele céu cinzento típico de Lisboa, um espelho perfeito para a tempestade que eu estava prestes a desencadear. Saí do trabalho mais cedo, alegando uma indisposição que, ironicamente, não era totalmente mentira. O meu estômago estava um nó cego, mas a minha mente estava afiada, focada e fria. Conduzi até Almada,
atravessando a ponte 25 de abril, e senti cada junta de dilatação do tabuleiro metálico como uma contagem decrescente. Estacionei na mesma rua que o detetive me indicara, alguns carros atrás do Renault dela. Lá estava ele, o veículo que tantas vezes a transportara para longe de mim, estacionado com aquela familiaridade doméstica que agora me causava náuseas. Esperei o tempo necessário para garantir que a rotina dela estava em pleno andamento. Sabia que ela já tinha subido, que as flores já estariam numa jarra e que a encenação da vida nova estaria montada. Quando o relógio marcou a hora que eu tinha definido, saí do carro. O dossiê do detetive Costa pesava na minha mão como uma sentença judicial. Caminhei até a entrada do prédio e, aproveitando a saída de um vizinho, entrei antes que a porta pesada se fechasse. O elevador parecia subir em câmara lenta até ao terceiro andar. O silêncio no corredor era absoluto, quebrado apenas pela minha respiração controlada e pelos meus passos firmes em direção à porta blindada. Toquei a campainha. Um toque longo e decidido. Ouvi passos abafados e risos lá dentro, sons de uma intimidade que me pertencia por direito, mas que estava a ser consumida por outro. A porta abriu-se e o Pedro apareceu. Ao vivo, ele parecia ainda mais normal do que nas fotos, com um ar simpático e despretensioso. O sorriso dele vacilou ao ver um estranho ali parado, transformando-se rapidamente numa expressão de confusão educada. Não lhe dei tempo para perguntas. Avancei um passo, invadindo o espaço pessoal dele com uma autoridade calma, e apresentei-me. Não disse o meu nome, disse apenas o meu título, o marido da mulher que estava na sala dele. A confusão no rosto do Pedro transformou-se em choque puro. Ele recuou instintivamente, como se tivesse levado um murro, e isso permitiu-me entrar na sala. E então eu via. A Marta estava a sair da cozinha com 2 copos de vinho na mão. O som do vidro a estilhaçar-se no chão foi a única coisa que quebrou o silêncio sepulcral que se instalou. Ela congelou. O sangue drenou completamente do rosto dela, deixando-a com uma palidez cadavérica. Os olhos dela, habitualmente tão expressivos e controlados, estavam agora regalados de terror. A máscara tinha caído. Ali, naquela sala decorada com bom gosto, ela não era mulher divorciada e livre, era adúltera apanhada em flagrante. Sem levantar a voz, comecei a desmontar a mentira peça por peça. Coloquei o dossiê em cima da mesa de centro, afastando com desdém uma revista de arquitetura. Espalhei as fotos. As datas. Os registros. Olhei para o Pedro, que alternava o olhar entre mim e ela, num estado de paralisia total, e expliquei-lhe a realidade da situação. Disse-lhe que a mulher que ele julgava ser a namorada divorciada tinha dormido na minha cama na noite anterior. Revelei que o processo de divórcio que ela alegava ter terminado há 1 ano nunca tinha sequer começado, porque nós estávamos casados e felizes, ou assim eu pensava, até aquele momento. A Marta tentou falar, balbuciando meu nome num tom de súplica patética, mas eu cortei-lhe a palavra com um gesto seco. Não estava ali para ouvir desculpas ou justificações esfarrapadas. Virei-me para ela e recordei-lhe a aposta que ela tinha feito na festa em Cascais. Disse-lhe que ela tinha razão, que a sua inteligência e meticulosidade eram impressionantes, e que o seu cuidado digital era digno de um espião. Mas lembrei-lhe que a arrogância foi a sua queda. Apontei para a jarra com os lírios brancos em cima do aparador, o santuário dela, e disse-lhe que foi aquele pequeno gesto de vaidade romântica que a denunciou. O Pedro pegou numa das fotos, as mãos a tremer visivelmente, e olhou para Marta com uma expressão de repulsa e traição que espelhava a minha própria dor. Ele percebeu, naquele instante, que também tinha sido usado. Que ele era apenas um ator secundário na fantasia egoísta dela. A Marta começou a chorar, mas não eram lágrimas de arrependimento, eram lágrimas de pânico, de quem vê o mundo cuidadosamente construído a desmoronar-se sem ter para onde fugir. Declarei que a minha parte estava feita. Informei-a de que as malas dela estariam à porta de casa quando ela voltasse, se é que teria coragem de voltar, e que o advogado entraria em contato. Não houve gritos, não houve insultos, nem pratos partidos da minha parte. Apenas a verdade nua e crua, entregue com a frieza de um relatório de autópsia. Virei costas aos dois, deixando-os no meio dos destroços daquela relação fraudulenta.
Enquanto caminhava para a porta, ouvi o Pedro começar a fazer perguntas, a voz a subir de tom, exigindo respostas que ela não tinha para dar. Saí e fechei a porta atrás de mim, abafando o som do início do fim deles. Desci as escadas em vez de usar o elevador, sentindo uma leveza extraordinária nas pernas. A raiva que me consumira durante dias tinha desaparecido, substituída por uma sensação profunda de limpeza. Eu tinha entrado naquele apartamento como uma vítima, mas saí como o único homem livre daquela equação. A vingança não foi doce, foi necessária. E enquanto voltava para o carro, sob o céu cinzento de Almada, percebi que a parte mais difícil já tinha passado. A mentira estava morta. Agora, só restava enterrar o cadáver. Os dias que se seguiram ao confronto em Almada foram passados num silêncio operatório, uma espécie de vácuo onde apenas a burocracia existia. Mudei as fechaduras de casa nessa mesma noite, não por medo, mas por princípio. Aquele espaço, que antes era nosso, tinha se tornado o mausoléu de uma relação falhada, e eu precisava de garantir que os fantasmas não voltavam a entrar. O meu telemóvel tocou incessantemente nas primeiras 48 horas. Eram chamadas dela, mensagens longas que começavam com pedidos de desculpa e terminavam com justificações incoerentes sobre solidão e confusão. Não li mais do que as primeiras linhas. Bloqueei o número. Bloqueei o e-mail. Cortei o acesso digital com a mesma precisão cirúrgica que ela tinha usado para cortar a nossa intimidade durante 8 meses. O processo de divórcio foi surpreendentemente rápido, quase clínico. Quando nos sentamos na sala de reuniões fria do escritório de advogados na Avenida da Liberdade, a Marta parecia uma sombra da mulher que tinha brindado com tanta arrogância naquela festa em Cascais. Ela estava magra, com olheiras profundas que a maquilhagem não conseguia disfarçar, e mantinha os olhos fixos na mesa de mogno. O meu advogado colocou o dossiê Costa no centro da mesa. Não foi preciso dizer muito. A advogada dela, uma mulher pragmática, percebeu imediatamente que não havia margem para negociações prolongadas ou exigências absurdas. A prova da infidelidade, a documentação da vida dupla e os extratos bancários eram um checkmate. Assinamos os papéis num ambiente de silêncio pesado, apenas quebrado pelo som da caneta arranhar o papel. Foi o som do fim. Soube, através de conhecidos comuns que não conseguiam conter a curiosidade mórbida, que o Pedro tinha terminado tudo com ela no minuto em que fechei a porta do apartamento dele. Ele sentiu-se tão traído quanto eu. A ironia suprema foi que, na tentativa gananciosa de ter 2 homens, a Marta acabou sem nenhum. A reputação dela também sofreu um golpe fatal. Lisboa é uma cidade pequena, e as notícias sobre a viúva negra de maridos vivos espalharam-se nos círculos sociais. Ela viu-se obrigada a mudar de emprego e, segundo constava, tinha voltado a viver num pequeno apartamento arrendado na periferia, longe do luxo a que se tinha habituado. Eu, por outro lado, fiz a minha própria limpeza. Vendi a casa onde vivemos. Não conseguia estar entre aquelas paredes sem ver a mentira impregnada no papel de parede. Comprei um apartamento moderno no Parque das Nações, virado para o rio, cheio de luz e vidros amplos. Sem sombras. Sem recantos escuros. Decorei-o com móveis que não tinham memória, criando um espaço que era apenas meu. A sensação de liberdade que senti na primeira noite em que dormi lá foi indescritível. Não havia mais a necessidade de verificar horas, de desconfiar de atrasos, de procurar sinais em silêncios. A paranoia tinha desaparecido, substituída por uma paz que eu já não conhecia há anos. Meses depois, encontrei-a por acaso num centro comercial. Ela estava na fila para o cinema, sozinha. Os nossos olhares cruzaram-se por um breve instante. Vi nela um misto de tristeza e reconhecimento, talvez um desejo mudo de dizer alguma coisa, de tentar explicar o inexplicável. Eu não senti raiva. Não senti ódio. Senti apenas uma indiferença profunda, como se estivesse a olhar para uma estranha que eu conhecia de uma vida passada. Acenei levemente com a cabeça e continuei o meu caminho, sem olhar para trás. Muitas vezes penso naquela noite em Cascais e na frase que desencadeou tudo. Se eu te traísse, tu nunca descobririas. Ela estava certa sobre uma coisa, eu nunca teria descoberto sozinho. A minha natureza não era desconfiada, e o meu amor era cego.
Mas ela subestimou a lei universal da verdade. A mentira é como um cancro, cresce no escuro, alimenta-se do silêncio, mas eventualmente torna-se demasiado grande para ser contida. Ela achou que podia construir um castelo sobre areias movediças e viver lá para sempre. A lição que ficou não foi sobre desconfiança, mas sobre valor próprio. Eu aprendi que a intuição é um mecanismo de sobrevivência que não deve ser ignorado. Aquele pequeno desconforto que senti quando ela fez a piada foi o meu subconsciente a gritar, a tentar acordar-me. No final, a vingança não foi o objetivo, foi a consequência. A verdadeira vitória foi recuperar a minha vida, a minha sanidade e a minha capacidade de olhar para o espelho sem ver um homem enganado. A Marta perdeu a aposta silenciosa que fez consigo mesma. Ela apostou a nossa vida na roleta do ego e perdeu tudo. E eu? Eu ganhei a única coisa que realmente importa, a verdade. E a verdade, por muito que doa no momento, é a única estrada que nos leva a um lugar onde podemos, finalmente, respirar fundo.